Doação de medula óssea é simples e rápida e pode salvar muitas vidas. Prefeitura disponibiliza serviço de atendimento psicológico ao cidadão no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica a compulsividade por videogames como nova condição de saúde mental. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o médico hematologista Fernando Calera. E também Bruna Borges, psicóloga cognitiva e comportamental. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora, no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é dia 18 de março, segunda-feira, início de mais uma semana aqui na TV Câmara Jacareí. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso telejornal Bom Dia Jacareí. Lembrando que você que está nos acompanhando pelas redes sociais pode interagir enviando as suas perguntas e participando do programa aqui junto comigo. Hoje eu tenho ao meu lado o Aleph. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Tudo bem? Tudo jóia. Então, é isso aí. Vamos juntos conduzir mais um Bom Dia Jacareí. Para começar, como sempre, começamos com o giro de notícias, destaques aí da mídia local, também das agências públicas de informação. Proposta de 5,4 milhões foi a escolhida para a implantação do COI em Jacareí. É o que diz o Diário de Jacareí, Aleph. Pois é, Elton, a empresa que deverá ser a responsável pela implantação do Centro de Operações Integradas de Jacareí é a Telemática Sistemas Inteligentes. O processo formal de implantação do sistema ele já vinha se arrastando desde abril de 2018, e lembrando que essa implantação foi uma das promessas do prefeito Isaías. Muito discutido em campanha também por todos os outros candidatos. Vamos agora a mais uma notícia. Jornal Vale, Jacareí recorre ao DER para pacote de infraestrutura. Você vê aí na foto o prefeito Isaías com o vice-prefeito Edgar Sasaki. Eles foram até o DER para discutir o investimento em 3 obras de infraestrutura que devem iniciar ainda esse ano. As obras são a conclusão da ligação da região do bairro Santa Marina a Nilo Máximo, em frente à nova sede do Sindicato Rural, a remodelagem do trevo do Jardim Colônia, Santo Antônio da Boa Vista e Leblon, e por último, o recapeamento da Nilo Máximo no trecho que compreende a Vila Zezé até a rodovia Carvalho Pinto. Tá aí então, demanda da Prefeitura de Jacareí junto ao DER. Próxima informação agora, vamos para a Agência Senado, editada a medida provisória para desburocratizar a abertura de empresas. É isso, Elton. A MP prevê o registro automático nas juntas comerciais de firmas constituídas como empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade limitada, quando preenchidos determinados requisitos. Caso esses requisitos não sejam atendidos, ainda assim, os atos devem ser efetivados no prazo de 2 dias úteis. Agora vamos à Câmara Federal. Relator da reforma da Previdência só será designado quando chegar a proposta dos militares. Comissão de Constituição e Justiça informou em nota que vai aguardar a chegada da proposta do governo para a aposentadoria dos militares, somente assim, então, designar o relator da reforma da Previdência. A reforma da Previdência dos militares deve ser enviada pelo governo ao Congresso na quarta-feira. Vamos agora à EBC. Leilão de aeroportos testa novo modelo em blocos. Os 12 aeroportos leiloados nesta sexta-feira receberam juntos anualmente 19,6 milhões de passageiros, equivalente a 9,% do mercado nacional de aviação. Os terminais eles são das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E o investimento previsto aos 3 blocos foi de 13,5 bilhões no período de 30 anos. Essa foi a primeira vez, Elton, que o modelo de concessão em blocos foi testado. Tá aí. Muito bem, então, esse foi o nosso giro de notícias nesta segunda-feira. Hoje estamos com o convidado, o Dr. Fernando Calera, ele que é médico hematologista, vai conversar com a gente sobre, entre outras coisas, principalmente o nosso tema com o senhor é doação de medula. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado, bom dia a todos. Bem, doutor, a gente tem muitas informações de medula. Aqui mesmo na cidade de Jacareí, nos últimos anos, a cidade se mobilizou para fazer campanhas de doação, em alguns casos específicos, de moradores da cidade. Queria que o senhor trouxesse para a gente aqui o que é a doação de medula e como ela é feita aqui no Vale do Paraíba, na nossa região. A doação de medula, o início da doação de medula é muito simples. Na verdade, é um exame de sangue. É um exame de sangue comum, onde nós tiramos do próprio braço ali, da veia do braço,
alguns tubos, pequenos tubos aí de sangue, para que os testes sejam feitos. Nós chamamos testes de compatibilidade. A partir desses testes, os resultados serão enviados ao REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, que fica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e lá então teremos um banco de dados. Se eventualmente essa pessoa que doou essa amostra for compatível com algum paciente, né, ela será convidada a doar a medula óssea. E a doação da medula óssea, nós chamamos medula óssea, mas são células, a gente chama células-tronco do sangue, células-tronco hematopoéticas, que vêm do sangue, né? E essas células-troncos nós podemos colher da própria medula óssea, que é a parte interna do osso, é o tutano do osso, ou nós temos algumas estratégias para colher do próprio sangue. É um método relativamente simples e que não traz nenhum impacto, nenhum problema para quem doa. Muitas pessoas, é um exame de sangue, então, para você poder entrar no REDOME, ter o seu cadastro, as pessoas às vezes acham que é um pedaço da sua medula que vai ser tirado. É muito comum, perdão, assim, as pessoas acham que nós vamos retirar a medula espinhal ou espinal. Essa é a medula neurológica, né, que distribui todo o nosso sistema nervoso. Não é essa, nós não mexemos nisso porque não pode, senão o paciente vai ter um problema, né? É a parte interna do osso que contém um tecido sanguíneo muito rico em células-tronco. E doutor, existe uma compatibilidade rara, assim, algum paciente uma classe que demanda um tipo de compatibilidade que seja mais difícil de encontrar? É interessante, muito boa a sua pergunta, porque eu vou dar um exemplo dos países asiáticos, por exemplo, o Japão, né? É mais fácil você encontrar no Japão um doador. Eles são mais parecidos entre eles. No Brasil, a chance de nós encontrarmos alguém parecido, por exemplo, você doou, perdão, e você deseja agora, você precisa procurar alguém compatível. Possivelmente no Brasil nós devemos testar aí 100 mil doadores para tentarmos encontrar um parecido com você. Então no Brasil mais ou menos isso, 1 para 100 mil. No Japão, 1 para 20 mil mais ou menos. Então dependendo da mistura racial, torna-se mais difícil encontrar alguém 100% compatível. Por isso que muitas vezes as estratégias de você fazer campanhas na cidade, elas não são eficazes na hora de encontrar um doador, né? Porque não necessariamente é uma questão geográfica, é uma questão diferente. O Ministério da Saúde até teve uma atenção para isso. Nós temos hoje em torno de 5 milhões de amostras no REDOME. Talvez ainda não é um número tão bom para o Brasil, mas é um banco bem grande de dados, né? Sendo usado diariamente pelos médicos, por todos que solicitam, né? Mas como nós temos essa mistura, seria interessante amostras ou amostragens de várias regiões do país. Hoje, se nós abastecermos ainda mais o banco com mais doadores, por exemplo, Estado de São Paulo, talvez não seja tão interessante quanto campanhas em Roraima, Rondônia, que tem ainda uma mistura um pouco maior de raças e ajudaria a compor o REDOME, o nosso banco aí de dados. Então, às vezes, o Ministério acaba fazendo isso. Uma cidade deseja fazer uma campanha. Se houver intervenção do Ministério, ele fala, olha, da sua região, está tudo bem, eu não preciso tanto. Eu não preciso financiar ou me preocupar com alguma doação daí. E aí gera uma certa insatisfação, porque todos querem doar, é um ato bonito, mas existe um racional para isso, sim. Doutor, eu queria saber quais são os tipos de transplante que podem ser feitos de medula? Nós temos o transplante autólogo, onde nós podemos usar a célula-tronco do próprio paciente. Isso é feito aqui no Vale, nós implantamos essa técnica desde 2004 aqui no Vale do Paraíba, né? Existe o transplante alogênico, aí eu vou usar a célula-tronco de um irmão compatível, né? Então a gente chama alogênico aparentado. Existe o transplante alogênico não aparentado. Ou seja, eu vou usar
do banco, do Redome, alguém que é compatível, mas não é parente. Né? Nós temos o transplante de cordão umbilical, onde eu, respeitando as mesmas regras de compatibilidade, eu posso usar a célula-tronco do cordão umbilical. E nós temos um desenvolvimento grande no país hoje, que é o chamado transplante haploidêntico. Ele é um halogênico, tá? Aparentado, eu vou usar um parente, mas eu posso trabalhar com uma pessoa só 50% compatível. Isso evoluiu, nós usamos muito bem imunossupressores, os imunossupressores avançaram muito, então eu consigo fazer um transplante sem uma grande compatibilidade. E os resultados têm sido muito positivos. Interessante, né, que a gente consegue saber que tem bastante formas de transplante. Tem. A tecnologia, ela influenciou bastante nessa descoberta dos tipos de transplantes que podem ser feitos, dos tipos diferentes de medula? Muito. O autólogo, por exemplo, nós manipulamos a célula do próprio paciente. A gente retira e para que ela fique viva enquanto se faz a quimioterapia do paciente, existe toda uma técnica de congelamento dessas células. Eu posso congelar uma célula e ela viver 3, 4 anos. Se congelarmos usando, por exemplo, outra tecnologia com nitrogênio líquido, a célula pode ficar viva 15, 18 anos. Então, a tecnologia acaba influenciando muito. Nos transplantes halogênicos, como eu havia dito, o fato de podermos hoje termos imunossupressores muito potentes, direcionados para aquela célula que está causando algum problema, isso vem, obviamente, de toda a tecnologia da indústria farmacêutica. Isso ajudou muito, foi um avanço muito grande no desenvolvimento dos transplantes. Os antimicrobianos, hoje nós temos antimicrobianos potentes para as diversas infecções, antifúngicos muito bons para diversas infecções. Então, essa pesquisa, esse avanço tecnológico acaba influenciando positivamente nos transplantes. É isso. E nesse primeiro bloco estamos falando sobre o transplante de medula óssea aqui com o Dr. Fernando. E a nossa equipe foi às ruas para saber se a população sabe como é realizado esse procedimento. Confira agora no quadro Povo Fala. A senhora sabe como funciona a doação de medula óssea? Eu não sei como funciona, eu sei que tira o sangue de uma pessoa boa, que é compatível com o outro, e daí aplica no outro que está precisando da medula. Há casos assim, até de mães que têm filhos para doar a medula para o outro irmãozinho próximo. Eu já sei que existe isso, que eu já vi na televisão. Olha, saber como que é, na verdade eu não sei, mas eu acho que eu sei que é através de um acidente, né? É aqueles órgãos que a pessoa precisa, e aqueles órgãos da pessoa que acidentou, não sendo doente, serve para dar a outra pessoa, né? Então, pra mim é uma cirurgia que tem que ser feito pra acontecer a doação, mas nunca vi nada falar disso muito. Eu sei que colhe um líquido da coluna, né? Mas especificamente do jeito que é feito, eu não sei. Mas eu sei que não é qualquer pessoa que doa a medula óssea, né? Que para fazer a doação a pessoa tem que passar por um procedimento de descobrir, né, qual que é a tipagem sanguínea dela, e depois disso ela vai passar pelo procedimento, daí vai ver se ela é propensa à doação ou não. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar fazendo um cadastro como doador de medula em São Paulo, na AMIO, né? E na ocasião foi feita uma coleta de exame de sangue e foi colocado no banco de dados, e de acordo com a compatibilidade, nós sabemos da dificuldade que é e da importância que é também ser um doador de medula, né? Se você tiver compatibilidade com alguma pessoa, aí você é feito um novo contato para dar sequência em todo o processo, realmente para estar fazendo a coleta, no caso, do procedimento para ser um doador de medula, né? Tá aí, tudo bem. Doutor, a gente parece que essas pessoas têm um nível de informação razoável sobre a questão da medula, algumas pessoas confundem com o transplante de órgãos. O nível de informação da população brasileira em relação a esse tema, o senhor acha que tem aumentado e de que forma a informação pode ser uma aliada nesse processo? Creio que tem aumentado o nível aí de informação, né, a qualidade da informação das pessoas, e isso vem
da mídia. Então, programas como esse, como vocês estão fazendo, que eu novamente parabenizo, acabam levando informação mais adequada, tiram alguns mitos, essas notícias, e a pessoa fica mais propensa a doar. Porque, óbvio, você vai fazer uma doação, você tem o medo. Você vai perder horas, você quer saber como é, será que vão lá, eu vou chegar no local e já vão tirar alguma coisa de mim? Vai doer. Vai doer, né? Como é que será isso depois? Eu volto a trabalhar ou não? Tem que ficar quantos dias parado em casa, né? Esclarecendo, a gente consegue certamente atrair mais doadores. Vamos acompanhar então, a gente fez uma matéria, a TV Câmara produziu uma matéria sobre esse tema, sobre a doação de medula óssea. Vamos assistir agora. Para a dona Ana Maria, um dia sem sorrir é um dia perdido, mas nem sempre a aposentada de 66 anos viveu a vida sob este olhar. Em 2016, eu cheguei de uma viagem e eu percebi nos dias seguintes, os meses, que as minhas roupas estavam ficando folgadas. Então eu percebi que eu estava tendo uma perda de peso, sem regime, sem exercícios, absolutamente nada, involuntário. Aí, cada vez mais eu percebi as minhas roupas mais folgadas. Quando eu vi que a coisa estava esquisita, eu fui pesar. Eu percebi que eu tinha perdido 3 quilos, sem fazer absolutamente nada. Então eu procurei meu médico. Diagnóstico: mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge a medula. Imediatamente, ela iniciou o tratamento no Hospital Pio XII, em São José dos Campos, que é referência nesta área. Aqui são realizados os transplantes autólogos, quando não há necessidade de um doador, pois as células-tronco são retiradas do próprio paciente. E recentemente o hospital recebeu autorização para efetuar também os transplantes halogênicos aparentados, quando as células-tronco são retiradas de um doador saudável, que seja da família do paciente. O transplante autólogo é uma técnica de tratamento de pacientes com doenças oncológicas e oncohematológicas. Alguns exemplos da nossa área: mieloma múltiplo, linfoma, são doenças que podem ser tratados com esse tipo de transplante chamado autólogo. E é feita a quimioterapia e depois essa célula é devolvida para o paciente. E existem os transplantes chamados halogênicos, onde nós usaremos um doador, uma célula-tronco, virá de um doador, que pode ser irmão, irmã, ou seja, parente, seria o transplante halogênico aparentado, ou pode ser de um não parente, né? E aí nós vamos recorrer a bancos de medula. É aí que entra em ação o trabalho do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O órgão reúne dados como nome, endereço e características genéticas dos doadores voluntários. Sempre que pessoas compatíveis são identificadas, a instituição entra em contato com o doador voluntário para confirmar a vontade e disponibilidade para efetuar a doação. Aqui na região, você pode fazer o cadastro de seus dados no Hemonúcleo de Taubaté. A chance de achar um doador compatível varia de acordo com a genética de cada paciente. Aqui no Brasil, há atualmente mais de 6.600.000 pessoas cadastradas no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. E para se cadastrar é bem simples. É preciso ter entre 18 e 54 anos, ter boa saúde e portar um documento oficial com foto. Simples, não? Depois é retirada uma amostra de sangue. Agora a gente vai para a parte da coleta. Vão ser retirados aproximadamente 4 ml de sangue, o que equivale a esse tubinho aqui. Esse material será submetido a um teste de laboratório para identificação genética e será cruzado com os de pacientes que necessitam do transplante. É fácil, não dói nada e você pode ajudar a salvar uma vida. Outra coisa importante é manter os dados atualizados, ação que pode ser feita pelo site do REDOME. São atitudes simples, como esta, que fazem toda a diferença na vida de alguém que já passou por uma grave doença, como foi o caso da dona Ana Maria. E hoje, passados os momentos de dor, medo e angústia, ela quer viver o agora, o hoje, porque o amanhã não depende de nós e a vida pode passar num piscar de olhos. Tá aí, excelente matéria da Daniela Santos.
não fez só a reportagem, como foi lá também e fez o seu cadastro, né? Foi muito bom, né? Doutor, a gente acompanha a medula, esse tema de doação de medula, geralmente as pessoas, quando têm que lidar com isso, elas lidam com medo também, né? O medo de não encontrar, o medo de não dar tempo. Como é que é a experiência do senhor no dia a dia, lidando com essa situação? O que o senhor pode dizer para quem está nos acompanhando aqui, para quem está passando por essa situação, e para quem tem medo, inclusive, de fazer exames e de procurar se prevenir e cuidar da sua doença? Quando nós temos um paciente, por exemplo, com uma doença que exija um transplante alogênico, o exemplo maior são os pacientes com leucemias agudas. No momento do transplante, em geral, logo no início do tratamento, nós já buscaremos doadores aí, em geral familiares inicialmente, se a gente encontrar na família fica mais fácil, né? O processo em si é relativamente rápido. Cria-se a expectativa de que tem que ser tudo voando, não necessariamente, porque o paciente ainda vai passar por algum tratamento, ele tem que estar em um estado que nós chamamos remissão, ou seja, que não exista a doença, nós não conseguimos mais detectar a doença após os tratamentos convencionais, e aí sim nós indicamos o transplante. O transplante ele consolida um resultado, os resultados assim são melhores, né, a longo prazo. Então, há tempo hábil, e se a equipe está preparada para isso, há tempo hábil, os exames ocorrerão no prazo correto, há uma certa expectativa do paciente se não acha na família. Aí nós temos que recorrer ao redome. Mas posso dizer, na experiência desses anos todos, o redome funciona muito bem, é um órgão público vindo do SUS, funciona muito bem, os cadastros são muito tranquilos, as pesquisas são feitas, inclusive as pesquisas internacionais. Quando não se acha, o próprio poder público libera a pesquisa internacional. Então, creio que hoje é um sistema que funciona bem. A gente também dialoga com outros países. No caso, por exemplo, o brasileiro, como a gente tem essa miscigenação, povos de origens diversas, a gente pode encontrar um doador brasileiro e um doador para alguém no Brasil vindo de outro país. Esses cadastros conversam entre si? Esses cadastros conversam. Nós temos hoje, salvo engano, o terceiro aí maior registro de doadores. E os bancos conversam, tanto o americano quanto o europeu, e às vezes a gente acha um doador em uma região da Europa, busca-se lá, faz a coleta dele lá, busca-se a medula, a célula-tronco, traz para cá e faz o transplante. Globalizado. Então, isso é possível. É globalizado. E doutor, existe uma diferença em relação à imunidade ou até nesse processo de transplante em relação às crianças, em relação a algum paciente que já está com um quadro de doença muito grave e aí a imunidade está comprometida, ou ele é mais estável? Habitualmente, esses pacientes têm uma imunidade muito comprometida. O transplante em crianças, ele exige uma estrutura física mais adequada do que o adulto. O adulto tolera o isolamento, a criança não. Você tem que fazer quartos em que a mãe seja pensada, a presença de mais uma pessoa seja pensada no quarto, né? Eu vou dar um exemplo. Criança, você não pode restringir tanto ao leito, ela não vai tolerar. Então, aqueles, nós chamamos equipos, os fios que levam a medicação até o paciente são bem longos, né? Então, é uma outra estratégia para a criança se mover. E os equipamentos, bombas de infusão, equipamentos que fazem a infusão dos medicamentos, em geral, ficam escondidos da criança. Então, há toda uma estrutura do quarto para que os fios cheguem até ela, as linhas de condução. Mas os equipamentos não, para que ela não mexa. A criança pode mexer acidentalmente, não é? Então, são estruturas aí diferentes entre criança e adulto, respeitando características da doença, da imunidade, do que cada paciente vai precisar. E em relação à compatibilidade, mesmo duas pessoas sendo compatíveis, existe algum risco ao paciente ao fazer esse transplante? Mesmo eu tendo 100% de compatibilidade, mesmo assim ainda pode ocorrer a rejeição. É uma doença que chama enxerto contra o hospedeiro. Na verdade, a medula ou a célula-tronco colocada, administrada no paciente, ela não reconhece aquele organismo como dela. E ela aciona
todo o sistema imunológico contra aquele processo. Então, essa é chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, e é aí que entram imunossupressores. Nós precisamos frear essas células para que elas não atrapalhem e sim ajudem. E esse processo pode levar a problemas na pele, no fígado. Pode ser uma rejeição mais grave ou menos grave. Mas ela acontece? Pode acontecer. Pode acontecer, não é em todos os casos. Em algumas doenças vai melhor, em algumas doenças pode ocorrer sim. Certo. Doutor, o que a gente pode colaborar ainda mais com essa questão? Como o senhor falou, às vezes numa região não é necessário fazer tantas campanhas para o banco de cadastros. O que a mídia, o que a sociedade em geral pode fazer para colaborar com a questão da doação de medula no país? O esclarecimento é fundamental e a participação realmente voluntária, né? No Brasil, por várias questões, né, por que a repórter foi até o hemonúcleo de Taubaté? No Brasil, as portarias exigem que as doações sejam feitas em hemocentros públicos, né? Isso é uma forma de controle, porque há um financiamento dessas coletas. O Ministério ficou muito preocupado no passado de abrir para todos os bancos de sangue, inclusive os privados, e todos passarem a estimular tanto a doação apenas para receber o valor da coleta. Então ele restringiu aos hemocentros públicos. A nossa região, Jacareí, São José dos Campos, ela é basicamente fornecida por bancos de sangue privados. O único próximo nosso aqui é o hemocentro de Taubaté. Então, ou o outro habitante daqui da comunidade que foi para São Paulo. Ele foi um banco de sangue Ameu, lá da Santa Casa, em que também é público. Então, óbvio, se eu tenho mais hemocentros, mais a rede pública espalhada, os voluntários têm mais acesso, né? Então, informação, acho que vamos cair nas mesmas de sempre, né? Informação, acessibilidade, condições adequadas para que esse voluntário doe, né? Às vezes, se ele for doar ali, mesmo a amostra inicial, o abono do trabalho, isso é difícil, é uma questão delicada de se lidar, mas tudo isso poderia ajudar a aumentar doações. Ao mesmo tempo que a gente parabenizou aí a população que participou, que tinha um nível de informação até razoável, a gente vive hoje também o contrário, que são as fake news na área da saúde, né? Na questão das vacinações, por exemplo, que tem aumentado, a população deixando de se vacinar. Então é muito importante que o senhor venha aqui mesmo esclareça. A gente agradece a sua presença aqui no Bom Dia Jacareí, doutor. Eu fico sempre à disposição, acho a ideia e a iniciativa que vocês tiveram fantástica, inclusive mostrando na prática como é que faz a doação. E convido todos da população, podendo, que façam a doação. Pode ser que em algum momento nós mesmos aqui vamos precisar desse material. Exatamente. Doutor, muito obrigado novamente pela sua entrevista. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Um ótimo dia para o senhor. E nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos receber a Bruna Borges, que é psicóloga cognitiva e comportamental. Bom dia, volta já. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. A urgência urgentíssima é a forma mais rápida de um projeto ser analisado. Em uma mesma sessão do plenário, os deputados podem aprovar a urgência e votar o projeto. Para isso, é preciso o voto favorável da maioria absoluta da Câmara. A proposta é puxada das comissões para o plenário e ali mesmo são indicados os relatores das comissões, que podem propor uma nova versão do texto. Os deputados decidem então se analisam a proposta original, o substitutivo ou até uma versão de autoria de qualquer deputado que consiga apoio do plenário.
Uma vez que a proposta tem urgência urgentíssima aprovada, ela fica no plenário aguardando votação. A menos que seja rejeitada ou arquivada, ela só sai de lá para o Senado ou para a sanção presidencial. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. A proposta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do plenário para ser analisada em cada uma das comissões. Isso é 1/4 do prazo dos projetos em tramitação ordinária. Quando a comissão não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode determinar que a proposta siga para a próxima comissão. Tanto nas comissões quanto no plenário, as propostas que têm prioridade são analisadas logo depois das que estão em regime de urgência. Tramitam em prioridade as propostas apresentadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela mesa diretora ou por comissões da Câmara. Também é assim que tramitam as propostas de autoria do Senado e as de iniciativa popular. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. O fato da gente poder escolher quem vai nos representar é extremamente importante para tudo na vida. Se você escolhe quem vai escolher por você e que vai estar no poder, você está exercendo o seu direito a voto, a sua democracia, o seu poder de fala e etc. Então, eu acho extremamente importante. Você sabia que o nome disso é democracia? Foi com a chegada da Constituição Cidadã de 1988 que os direitos às eleições diretas foram conquistados. Eu acho que a Constituição de 1988 ela veio trazendo muitas coisas importantes para a sociedade, algumas que podem se adequar, mas que trouxeram muitas conquistas, inclusive essa do voto direto, das pessoas poderem se expressar. E as pessoas hoje têm que dar valor a isso, né? Porque foi uma conquista e que deve ser valorizado. Viu? Assim como a Jéssica, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou se for aprovado em plenário um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado e os que tramitam em regime de urgência. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é a Bruna Borges, psicóloga cognitiva e comportamental. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Bruna, a gente viveu na última semana uma questão grave, que foi o atentado lá, o crime cometido na escola de Suzano por 2 jovens. Isso trouxe à tona uma série de questões. Enfim, né? Várias pessoas, cada pessoa vai dar uma opinião de acordo com aquilo que ela acha. Tem gente que está discutindo a questão de armas, tem gente que está discutindo a questão do videogame, mas a gente sabe que um tema que perpassa tudo isso é a questão da saúde mental, sobretudo dos jovens e adolescentes. Como é que você vê um evento desse, como que aconteceu em Suzano, e como que você relaciona isso ao teu trabalho? Você trabalha muito com essa questão do luto, trabalha com a questão do jovem e do adolescente. Então, eu acho que um do tema que tem faltado discutir é sobre a saúde mental do jovem mesmo, né? Porque hoje em dia tem sido muito difícil, se eu falo pela minha experiência clínica, né, que eu atendo bastante jovens, adolescentes, a presença dos pais. Porque ali eles precisam desse vínculo que a gente chama do apego seguro. Ter essa segurança em casa, ter pessoas que eles possam contar, com quem eles possam discutir, com quem eles possam conversar. E isso tem sido cada vez mais difícil, até pela a questão da rotina, tudo que cada um dos pais tem vivido, né? Então, a gente até fala um pouco sobre ansiedade, o quanto aumentou o número de ansiedade e depressão nos jovens hoje, até por uma questão escolar, um quanto é batida a necessidade deles decidirem com 16 anos o que precisam fazer da vida, tem tudo isso, né? Mas o jovem hoje, ele tem que definir muitas coisas na vida e é um momento muito importante que eles precisam de algo seguro. E hoje eu percebo o quanto isso tem sido difícil, ter esse apego seguro em casa, ter esse apoio dos pais, essa conexão. Então, em relação até o ocorrido, né, que você comentou, o quanto ali, eu percebo quanto os pais ali também estão abalados e não estão sabendo lidar com essa saúde mental agora deles, que ali estavam, viram amigos, viram tantas pessoas morrendo na frente deles, né? Então, a gente precisa ajudar esses pais a também lidar com esses jovens de hoje, que é muito diferente dos jovens de antes. Então, tem outras necessidades, eles precisam de muitas outras coisas, né? Então, até em relação ao que aconteceu, quanto seria importante para os pais deles que sobreviveram conversar sobre isso? E até, se a gente não é lá da cidade, daqui, conversar com os jovens de hoje, né? Então, por que será que alguém tira a própria vida? Os pais normalmente não chegam para sentar e conversar com o filho sobre isso. Então, se alguém tem um problema, como que ele tem que fazer para resolver? Se alguém está sofrendo, como que eu posso fazer para ajudar? Só que a gente, como pai, não tem resposta disso. E aí tem dificuldade de sentar com o filho para conversar. Então, eu acho que é um ponto importante aí dessa questão da saúde mental, porque daria para eu discorrer muito, a gente fazer um tema aqui só sobre ansiedade e depressão. Mas acho que é o apoio dos pais, a relação deles, o quanto é importante para que eles consigam perceber os primeiros sinais, os primeiros sintomas de qualquer transtorno, de qualquer doença e serem um apoio para um tratamento. E se não for o caso de um tratamento, mas de conseguir ali, numa gerenciamento familiar, lidar com a situação. Uma característica muito marcante que a gente vê quando a gente presencia uma tragédia dessas, né, é o perfil da pessoa que faz o ato, né? Geralmente são as pessoas que são mais quietas, são as pessoas mais introvertidas, que eram tímidas, que não tinham muitas amizades e que voltam aí com isso. Como é que o pai consegue identificar se o aluno, se o filho, né, ele está passando por uma situação de estresse, por isso ele fica introvertido, se isso é uma coisa da personalidade dele, como é que o pai consegue manejar, né, tudo isso? Sim. Eu acho que aí entra um pouco a questão do bullying, né, que é um pouco discutido em relação a esse tema, porque existe sim o perfil de jovens que eles são mais fechados, é um perfil de personalidade mesmo, né, mas existe também a questão de muitos que eles possam estar sofrendo e não encontram no pai uma forma de falar sobre isso, falar sobre o assunto. Então, se você percebe, eu acho que são principais sintomas que aí eu acho que já são alertas. Se você, como pai, não sabe o que fazer, procure uma ajuda, uma avaliação, pelo menos, para o filho, que seria, se ele saía antes, começar a parar de sair, não, mudanças de humor, então, do nada ele está sentado no sofá tranquilo, se fala uma coisa, já explode. Então, se recusar-se, né? Então, ficar mais no quarto, muito fechado, evitar contato, falar com as pessoas. Então, tudo isso vão dando sinais de que alguma coisa não está bem, porque você vai vendo que ele não está bem.
E aí acho que o primeiro passo seria o pai sentar para conversar francamente, falar, olha, eu estou percebendo que você não está bem, você está apresentando isso, o que a gente pode fazer? Agora, se o pai também não percebe o que fazer, eu acho que é procurar uma ajuda, porque não adianta a gente ficar esperando para ver se vai mudar, se as coisas vão ser diferentes. Então, acho que esses são os principais sintomas, mudança de humor, mudança de comportamento, esse fechamento quando ele já era mais aberto com os outros, parar de sair socialmente. As publicações hoje, as redes sociais, nos ajudam muito a perceber isso também, né? Que aí as publicações são mais tristes, são, às vezes, frases e músicas que você vai percebendo uma mudança de humor, fotos também. Então, os pais precisam estar atentos a todos esses mecanismos para poder ajudar o filho nesse sentido. A gente fala bastante dessa questão da importância da base familiar, né, no tratamento. Agora, como que é para o jovem lidar, de repente, igual o atirador dessa escola de Suzano, que era criado pelos avós, né? E, às vezes, quando o adolescente ou a criança não tem uma estrutura familiar ali consolidada, como que a gente pode fazer, né, se a gente tem algum jovem assim ao nosso redor, para conseguir auxiliá-lo? Então a gente precisa avaliar bem, porque ele pode ter sido criado pelos avós em uma situação, outra pessoa, por exemplo, e não ter tido nenhum problema, né? Também no seu caso dele, não sabemos aí dos transtornos. Mas porque você pode ter encontrado nos seus avós ali, eles se tornarem seus pais e suas mães, não tem problema nenhum, né? Não é porque uma pessoa foi criada pelo avô que vai ter algum problema. Mas se a pessoa começa a apresentar problemas de comportamento, né, igual esse mesmo que eu estou falando, de isolamento, tudo mais, dificuldade de relações sociais, se a pessoa vem conversar, né, igual eu estava vendo ontem, uns relatos de pessoas que conheciam um dos atiradores, que falava que ele falava muito sobre violência, o quanto ele tinha relações com armas, então tudo isso são sinais, sabe, esses pequenos sinais que a gente precisa estar atentos. E aí, se é o caso de, por exemplo, um abandono, que eu acho muito mais complicado do jovem conseguir lidar, por exemplo, os pais largaram e nunca mais apareceram. Então, aí a gente precisa realmente de um apoio, não só da família, mas muito psicológico, porque os pais é realmente a base, é isso que você está dizendo. Então, eles vão precisar, sim, de um apoio psicológico para reelaborar aquilo que aconteceu e isso não ser um caminho já prescrito porque ele foi abandonado. Então, ele precisa aprender a lidar com isso. O que muitas vezes acontece, que eu acho que é uma dificuldade, quando você é criado por os avós, que foi o caso que você falou, é que a época é muito diferente. Então, às vezes, os avós são da época... gerações, né? Exatamente. Os avós são da época que você não fala de nada, o homem não chora, não tem sentimentos, a gente tem que ficar todo mundo quieto no seu canto e a gente só convive. Então, aí eu acho que dificulta para esse jovem conseguir pôr à tona aquilo que ele está sentindo, porque ele não tem essa abertura em casa. Então, isso eu acho que a gente precisa observar e, percebendo se a pessoa não tem essa abertura, favorecer, como amigo, como colega, essa abertura. Se perceber que o negócio está mais profundo, procurar uma ajuda. Tá, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a compulsividade por videogames como uma nova condição de saúde mental. Os crimes cometidos, como na escola em Suzano, reacendem o debate sobre a relação dos jovens com os jogos eletrônicos. Desde os 8 anos, Luiz César, de 27, herdou um hábito do pai e da irmã e que o acompanha até hoje, a paixão pelos games. Ele se considera um fissurado pelos jogos, mas conta que hoje sabe moderar esse vício. Gasta dinheiro, muito dinheiro com videogame, às vezes deixa de sair algumas vezes para jogar videogame, quando sai jogo novo, eu considero muito viciado. Quando eu compro tem um jogo novo, a gente joga bastante, mas no final de semana a gente sai, dá uma saída, nem que se for rapidinho, volta e volta a jogar de novo. Mas não é uma rotina de deixar muito tempo, muitas vezes de sair. Quem gosta de games é acostumado a ficar 3, 4 horas ou até mais tempo jogando. Mas é preciso ficar atento para que este costume não se torne um vício. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde caracterizou o vício em games como distúrbio mental. Para a agência especializada em saúde, os principais sintomas do distúrbio são não ter controle da frequência, intensidade e duração com que se joga games, priorizar videogames a outras atividades e continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga videogame, mesmo após ter tido consequências negativas desse hábito.
Viviane Mendonça é psicóloga e atua no campo cognitivo-comportamental. Ela explica que os excessos podem ser uma válvula de escape para mascarar problemas cotidianos. O comportamento de jogar, né, ele libera um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina, que é um neurotransmissor responsável por aquela sensação de bem-estar, de prazer, te dá uma sensação de recompensa que faz com que você continue jogando para voltar a sentir aquela sensação de bem-estar caracterizada no jogo, né? Enfim, qualquer comportamento compulsivo, extremo, que ocorra com muita frequência e muita intensidade, não deixa de ser uma fuga emocional. Então, enquanto você está envolvido naquele comportamento, por exemplo, você está deixando, às vezes, de olhar para outros aspectos da sua vida. Fazer uma avaliação de como é que está a sua vida, como é que estão as suas relações, quais aspectos em você, na sua personalidade, de repente não estão tão legais. Então, você tem um distanciamento, ainda que seja temporário, né, de outras questões que às vezes são conflitos, são problemas do dia a dia. Mas nem tudo tem seu lado ruim. O segredo é saber usar as ferramentas que nos são oferecidas de maneira que nos favoreça. O Luiz contou pra gente que os games também levaram benefícios à vida dele, como aprender a falar inglês. Você consegue decidir as coisas muito mais rápido do que... Né? Que na hora do jogo você tem que decidir coisas rápido. Então você tem aquele feeling de conseguir resolver as coisas muito rápido. Eu aprendi a falar inglês jogando, aprendi muita coisa. Você ter o espaço da realidade virtual na sua vida, mas você também não esquecer que faz parte da vida o contato com outras pessoas, a leitura, né, de livros físicos mesmo, conhecer lugares, ter oportunidades, ter expectativas diferentes. Como eu falei, ter contato com a natureza, muito benéfico. Fazer coisas de atividades físicas que envolvam o movimento corporal, não passar tanto tempo só sentado, assistindo televisão ou jogando alguma coisa. Então é tudo uma questão de equilíbrio, é não ficar focado só nisso. Não deixar que a realidade virtual seja muito maior do que a realidade concreta mesmo, que você vive. Tá aí, bom, de forma nenhuma a gente quer dizer aqui que o videogame é a principal causa ou a razão da violência ou da depressão entre os jovens, né? A matéria trata da questão de que agora é considerado também, então, como é que é o termo? É uma doença, sim, né? Exatamente. O vício, o excesso do videogame é uma doença. A gente vê que o videogame, assim como as redes sociais, elas também colaboram para que algumas pessoas encontrem outras pessoas que se identifiquem com elas. E é isso que mais me assusta se a gente pensar no exemplo de Suzano, Bruna, porque a gente, quando tinha um episódio assim, de violência, a gente tratava como caso isolado. É aquele indivíduo que tinha um problema e ele manifestou toda a sua angústia com um ato violento. Sim. A gente vê que hoje não é necessariamente assim, né? Eles estão integrados, estão lá em redes, estão debatendo, tem pessoas que comemoram, que celebram. Parece já que não é um fenômeno só individual, é um pouco um traço, algo que se constitui em uma parcela importante da juventude. Sim, sem dúvida. Aí um dos pontos que eu acho que é principal, porque o jovem tem tido dificuldade em lidar com frustração. Então, se eu me frustro, se alguém me frustra, se eu não consigo lidar com aquilo, minha primeira reação vai ser raiva, vai ser uma agressão. Então, a gente estava até comentando sobre, a gente viu posts, eu vi gente comentando, falando, nossa, é isso mesmo, se eu tivesse uma arma eu faria isso, apoiando, né, tudo o que aconteceu. Mas acho que se a gente fosse ver o histórico, muitas vezes é pessoas que sofreram, sem dúvida tiveram grandes sofrimentos e não conseguiram lidar com isso. Então, eu tô com aquele sofrimento, ao invés de eu lidar com o que aconteceu comigo, eu vou pensar em como fazer com que outros sofram, porque eles merecem sofrer porque me fizeram sofrer. Normalmente é esse o pensamento que a pessoa tem. Então eu quero fazer com que o outro sinta o que eu senti. E isso que eu acho que é o complicado, porque a pessoa não está conseguindo lidar com o próprio sofrimento. E hoje acho que tem sido mais comum entre os jovens tudo isso, por conta da dificuldade de lidar com a frustração. Outra característica que eu percebo também é que geralmente são homens, né? São rapazes e tem um aspecto de misoginia, tem uma questão ligada a uma que a gente chama de, hoje está se chamando de masculinidade tóxica. Você vê também esse aspecto?
Então, eu acho que existe um pouco ainda a questão histórica de homem não pode sofrer, de não ter uma abertura para falar sobre sentimentos, sobre o sofrimento. Tanto que na terapia, até mesmo em casos clínicos, homens é uma porcentagem menor que procura terapia, e não que não precise, mas ele vai tentando até o último para então procurar uma ajuda, para ele falar, preciso de ajuda, como se fosse o fim do mundo. Então, eu acho que tem sim essa dificuldade, esse estereótipo em relação ao homem, nesse sentido. E na relação familiar, ter visto como um homem à espera de, desde pequeno, você tem que ser forte, você é homem, você consegue, você tem que lidar sozinho. Então, eu acho que iria mais por esse sentido, de não esperar tanto que ele vá sofrer, que ele vai precisar de ajuda, mas sim que ele vai ser bom o suficiente porque ele é um bom homem. Então, acho que isso é o mais complicado. E também a questão de, como homens, assim, criações, a gente vê que o menino ele tem maior facilidade de sair de casa, de sair com os amigos e tudo mais, e os pais não se preocupam tanto, não, ele é homem. Então não conversa tanto sobre o que está acontecendo, quem que é a rede de amigos, o que está rolando. Não, vai deixar não, ele sabe lidar. E aí as coisas vão acontecendo e os pais não vão percebendo, porque vão deixando com que ele vai lidando daquilo sozinho. Então acho que existe esse aspecto sim, porque a mulher fica um pouco mais fechada e tende a ser menos agressiva. A mulher tende a ir para um lado mais deprimida, não agressiva, do que o homem. O homem, de modo geral, tende a ir para a agressão, porque ele quer colocar aquele sentimento que ele está tendo para fora, e a única forma como, de um modo geral, normalmente é ensinado, é pela agressão. Então aí a gente tem que começar a educar os filhos desde pequeno, na agressão que faz com as crianças em volta, para conseguir lidar com o sentimento, e não jogar ele para os outros. Tá aí. Bom, a atenção à saúde mental é essencial para o bem-estar de todo cidadão. Em Jacareí, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, disponibiliza tratamentos para transtornos psicológicos, propondo acompanhamento ao paciente e enfatizando a importância desse cuidado desde a infância. O número de pessoas com algum tipo de transtorno mental cresce anualmente. Por isso, criar políticas públicas que ofereçam atendimento de qualidade nesta área é fundamental nas redes de saúde. Jacareí tem uma política específica em saúde mental na rede pública. Os CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial, cumprem esse papel. E é este trabalho que vamos conhecer agora. Temos uma política de saúde mental que trabalha de acordo com a política de saúde mental nacional, baseada na reforma psiquiátrica, que é a Lei 10.216, que traz um novo olhar para o atendimento em saúde mental. Então, a proposta é de trabalhar em meio aberto, com oficinas terapêuticas, acompanhamento multiprofissional. Então, a gente não tem mais um modelo centrado apenas no médico e em medicamentos. No total, são 3 CAPs espalhados pelo município. O CAPS AD, que oferece atendimento para pessoas com problemas com álcool e drogas, o CAPS 2, para pessoas com transtornos mentais graves, e o CAPS Infantil, que atende crianças e adolescentes desde maio de 2015. Além disso, ainda na gerência de saúde mental, a gente tem um ambulatório de saúde mental que fica dentro do SIM, que atende os casos intermediários de saúde mental, casos que não são tão graves para ficarem nos CAPs, mas também não tão leves para ficar na atenção básica. Então, esses casos são referenciados no ambulatório de saúde mental. Além disso, compondo essa rede, a gente tem 2 residências terapêuticas, uma masculina, uma feminina, que, como o nome diz, propriamente são residências, são casas, onde pacientes que têm longo período de internação, histórico de longa internação psiquiátrica e com vínculos familiares rompidos. Marina é médica psiquiatra no CAPS Infantil. Ela explica que muitos transtornos mentais na vida adulta podem ser observados já na infância. Nos últimos 5, 10 anos, têm surgido muitos estudos da Europa, Estados Unidos, que mostram que mais que 50% dos transtornos mentais em adultos já apresenta algum sinal na infância e na adolescência, por mais que não seja exatamente o mesmo, né? Porque tem muitos que se iniciam realmente a partir dos 18, 20 anos. Mas se mostrou que muitos pequenos sintomas, pequenas percepções de sofrimento psíquico já aparecem antes dos 14, 15 anos. Então está cada vez mais chamando atenção para uma questão preventiva na saúde mental da infância e da adolescência. É legal a gente esclarecer porque Jacareí tinha um serviço forte que atendia adolescentes, que era o antigo CAIA, que às vezes a população acha que foi uma perda, não temos mais o CAIA. Mas na verdade o CAIA
foi adaptado, foi transformado, ele foi habilitado em CAPS infantil, infanto-juvenil. Então atende crianças muito pequenas até 17 anos e 11 meses, com exceção dos adolescentes em uso de álcool e drogas, que são atendidos aqui no CAPS AD. Luiz Guilherme é paciente do CAPS 2, que atende pessoas com transtornos mentais mais graves. Ele buscou sozinho o atendimento há 2 anos e meio e contou pra gente a sua história. Depressão. Então, então tem que tratar, né? Não pode ficar, deixar de lado, tal, essas coisas, né? E é importante, é muito importante que você esteja consciente de que você precisa tratar. Estou aqui para me tratar mesmo, né? Entendeu? E não preciso ficar aqui definitivo, então tem que ir lá fora, continuar minha luta. Eu sei que vai ser duradoura. Mas eu sei que eu vou vencer. Os CAPs são portas abertas, então ele pode vir encaminhado pela atenção básica por um profissional ou pode ter uma procura espontânea. E eles sempre são acolhidos, avaliados se ele está de acordo com o perfil do serviço. Se não for de acordo com aquele serviço que ele procurou, ele é encaminhado. Atualmente, 5.000 pacientes recebem atendimento por meio deste Centro de Atenção Psicossocial aqui em Jacareí. A política de saúde mental da cidade tem como objetivo a humanização no tratamento e, o mais importante, a reintegração do paciente ao convívio normal com a sociedade. Para aprimorar o sistema, Solange e Marina apontam algumas urgências atuais e os desafios para a melhoria neste atendimento na cidade. Primeiro, mudar a casa para uma casa com um espaço um pouco maior, um espaço que seja mais próximo do centro. Então aqui a gente tem muita falta, porque é longe, as pessoas se queixam assim, de ter que pegar 2 ônibus, demorar muito. Acho que o grande desafio, talvez seja sempre nós vamos conviver com isso, é romper com essa lógica da internação. Então, assim, cotidianamente a gente recebe usuários que vêm em busca de internação. Como eu faço para internar um familiar? Quando nós dizemos, não, nós não temos internação, porque de fato Jacareí não tem mais hospital psiquiátrico, que isso para a gente é um ganho, não temos mais hospital de referência. Então, quando a gente oferece essa outra alternativa, porque o CAPS, por natureza, é uma alternativa à internação hospitalar. Às vezes as pessoas, a comunidade, se assusta e diz, como não, mas eu preciso internar o meu familiar. Então, quando a gente vem com essa outra lógica, parece um pouco absurda, parece difícil de atingir. Né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é superar essa lógica da internação. Aí, matéria muito boa, matéria de arquivo da TV Câmara Jacareí, pode ser que uma gerente ou outra ali, um funcionário não seja hoje o responsável, sim, mas esses serviços todos continuam funcionando na cidade, são serviços públicos aí de atenção à saúde mental. Você que está nos assistindo, é importante conhecer, pode tirar outras dúvidas, informações lá na prefeitura, pode ligar lá no 0800 da prefeitura, no site da prefeitura e ficar sabendo mais sobre esses serviços públicos que são oferecidos aqui na cidade de Jacareí. Bruna, você tem também um convite, né, para fazer? Sim. A gente tem um tempo aqui um pouquinho apertado, mas nós temos aí uma palestra, né? Eu estou promovendo uma palestra no dia 22 agora, sexta-feira, e no dia 26, que é uma terça-feira, em que a gente vai falar sobre ansiedade e depressão, tanto os sintomas como tratar, né, o tratamento, mas principalmente se você conhece alguém que sofre de ansiedade e depressão, a gente vai tratar por muito tempo na palestra como você pode ajudar essa pessoa, além do tratamento convencional, psicólogo, psiquiatra. Eu queria deixar esse convite, vai ser em São José dos Campos, às 19h30. Se alguém tiver interesse, é só me procurar no Instagram lá, que lá tem tudo, como se inscrever, como pagar, que é @brunaborges.psico. É importante não só oferecer ajuda para quem está sofrendo com a depressão, mas também auxiliar os familiares, sim, né, a esposa, são os que menos sabem o que fazer. O que fazer em relação a isso. Como Exatamente. eu posso colaborar e conviver de uma forma harmoniosa com a pessoa que está passando por isso. Exatamente. Certo. Bruna, muito obrigado pela sua Obrigada entrevista, parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante a gente ver aí cada vez mais a importância do profissional da saúde mental na nossa vida, né? Obrigada a você. O Bom Dia fica por aqui, lembrando que hoje tem sessão solene aqui na Câmara Municipal a partir das 7h30 da noite. O assunto é a campanha da Fraternidade 2019, que tem como tema Fraternidade e a Política Pública. Você pode acompanhar aqui no plenário da Câmara ou ao vivo através da TV e também das nossas redes sociais.
E logo após a sessão solene, temos a estreia do programa Contraplano, que você acha que... Vamos ver se a gente tem uma chamadinha aí. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Neste episódio do programa Contraplano, nosso tema foi Hitmaker. Recebemos aqui no estúdio do Contraplano o cantor Foltran. E a estreia é hoje, às 20 horas. Não percam! Tá aí. A estreia seria hoje, às 8 da noite, mas como temos a sessão solene, você fica ligadinho aí que logo após a sessão solene, programa Contraplano, que depois segue na grade de programação da TV Câmara Jacareí. Ele fica aí 3 semanas em diversos horários. Acompanhe a nossa programação. A grade está lá disponível no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Isso aí. No site você encontra todos os links para as redes sociais e também outras informações da Câmara Municipal. Nós do Bom Dia Jacareí voltamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado, Aleph. Eu que agradeço, Elton. Um bom dia para você e um bom dia para você aí de casa.